Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão aqui no Instituto Fabiano Pires, na nossa série que o Novo Testamento fala sobre casamento. Você sabe, você que já me acompanha aqui pela internet, seja no YouTube, seja no Instagram, no Facebook, que nós temos a intenção, através do Instituto Fabiano Pires, de gerar formação de qualidade e informação realmente com excelência para as pessoas. Normalmente nós temos uma série de cursos diferentes e esses cursos visam realmente trazer crescimento para as pessoas em várias áreas e uma delas é o crescimento através do conhecimento bíblico, conhecimento da palavra de Deus. E vez ou outra nós soltamos aí o que nós chamamos de série, através da qual nós tratamos de um assunto muito específico e agora nós estamos aqui para falar a respeito de casamento nessa série, o que o Novo Testamento fala sobre casamento. Bem, nosso 13º vídeo dessa série fala sobre deveres conjugais. E eu separei aqui pelo menos 4, 5 textos diferentes do Novo Testamento e eu vou descrevê-los aqui para você. Você pegue o seu papel aí, anote com a sua caneta, para que você então tenha todos esses textos, porque eles juntos comungam com a mesma visão, até porque a maior parte dos textos são de Paulo e tem um texto de Pedro, e em cima da fala deles é que nós vamos tirar aqui algumas considerações sobre os deveres do homem e da mulher como pessoas casadas. Então, eu vou ler apenas um dos textos, tá bom? Mas vou deixar os demais aqui para você, mas eu vou ler apenas um dos textos que vai dar base para aquilo que nós vamos falar, e o texto é o texto de Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 18 e 19. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. E marido, ame cada um a sua mulher e não trate a esposa com amargura. Então, na verdade, nós temos aqui nesse texto bíblico um resumo, né, em cima daquilo que nós vamos mencionar aqui sobre os deveres de marido e mulher. E é mais que evidente, para que nós tenhamos uma família que seja ajustada, consequentemente, cada membro dessa família precisa conhecer os seus papéis e cumpri-los com a devida vênia. A grande questão é que, infelizmente, nós temos muitas famílias disfuncionais e essa temática de famílias disfuncionais também é uma nova série que nós vamos lançar aqui pelo Instituto Fabiano Pires, para que você possa conhecer famílias da Bíblia que tiveram problemas como nós temos nos dias de hoje, inclusive até alguns problemas maiores do que nós temos, por conta de disfuncionalidade, por conta de cada membro, né, dessas famílias não cumprirem com seus papéis. Mas, nesse exato momento aqui, nós precisamos ponderar que há muitas famílias, sim, disfuncionais e, portanto, a família não é harmoniosa, não tem uma engrenagem que funcione perfeitamente e, portanto, há sempre rusgas, brigas, contendas dentro do lar. Mesmo que esse lar seja feito apenas de marido e mulher, porque, na verdade, a família começa mesmo com o homem e com a esposa, mesmo assim, se houver disfuncionalidade, consequentemente, nós teremos uma família desajustada. Então, nós precisamos entender que nós precisamos trabalhar para que a nossa família seja uma família cada vez de convivência mais leve e, nesse sentido, dentro da temática do que o Novo Testamento fala sobre o casamento, em especial sobre deveres conjugais, eu citei aqui, ou separei aqui os textos de Paulo e de Pedro para que nós pudéssemos, então, nortear tudo aquilo que nós vamos comentar através desse vídeo, tá bom? Bom, dentro de uma casa é mais que evidente, nós temos uma série de relacionamentos distintos, nós temos o relacionamento marido e mulher, que é o foco aqui do nosso vídeo, porque na verdade o vídeo faz parte de uma série. Nós temos também o relacionamento pais e filhos, nós temos o relacionamento entre irmãos, ou seja, entre pessoas, né, que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ou mesmo que não seja, mas estão dentro do contexto da mesma família, mas aqui o nosso foco realmente é a questão do marido e da mulher, tanto é que o texto que nós lemos, nós falamos aqui justamente sobre um dos deveres, né? A mulher ser sujeita ao marido e o homem amar a mulher e não tratá-la com amargura. Bem, comecemos então com relação às mulheres primeiro, e aqui eu vou resumir para você, é claro, para eu não ter que ficar lendo todos os textos a todo momento, senão nós vamos gastar muito tempo, o vídeo fica muito grande, né? Então eu resolvi gravar vídeos menores, principalmente para que você já tivesse logo o assunto, sem rodeios, e ao mesmo tempo não gastasse tanto do seu tempo. Primeiro, quanto à mulher, se nós resumirmos aqui aquilo que tanto Paulo quanto Pedro mencionam, primeiro a mulher tem que estar sujeita ao seu marido, ou seja, tanto Paulo quanto Pedro fala de sujeição ou de submissão, e ser submissa não é aquilo que muita gente imagina, ou seja, muitos homens imaginam que uma mulher submissa é aquela que é escrava do marido, é uma que é realmente um ser subserviente, é um capacho do homem, e a Bíblia não menciona ser sujeita com relação à questão nessas circunstâncias que muita gente pensa.
Pelo contrário, quando nós falamos sobre sujeição à luz da Bíblia Sagrada, nós estamos falando a respeito da questão de uma mulher estar debaixo da missão do seu marido. Porque a palavra sujeição ou submissão, estou falando sujeição porque, na verdade, alguns textos mencionam essa palavra e não submissão, mas elas trazem consigo a mesma conotação aqui para o que a gente quer. Uma mulher estar sujeita ao seu marido ou submissa ao seu marido é, na verdade, uma mulher que está caminhando, literalmente casada com a missão do seu marido, ou seja, ela está debaixo da missão do seu marido junto com ele. E aí é justamente por conta disso que eles conseguem, inclusive, viver muito tempo juntos. Inclusive, muitas pessoas perguntam para nós, né, qual é o segredo de se viver tanto tempo junto. E eu quero dizer para você que um dos segredos é realmente quando ambos entendem que eles estão casados, vivendo os mesmos princípios, ideais, projetos e propósitos de vida, e aí a coisa vai bem. Então a mulher tem que estar sujeita ao marido, diz também o Paulo tem que estar sujeita como ao Senhor, isso faz muita diferença, porque o Paulo vai dizer que, na verdade, essa sujeição da mulher ao homem é comparada com a sujeição da igreja a Cristo. Então o homem é a cabeça da mulher e Cristo é o cabeça da igreja. Então quando a mulher se sujeita ao seu marido como ao Senhor, é como a igreja está se sujeitando a Cristo também como seu Senhor. Então a mulher tem que entender, um terceiro momento, que está escrito aqui, que esse homem então é autoridade sobre a sua vida, não é? Mas não é que ele é proprietário dela. Ele é uma autoridade constituída e a mulher, quando sabe lidar com essa situação, eles vivem muito bem, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma rusga, sem nenhum desentendimento. Além disso também, segundo o que está escrito aqui no texto, principalmente de Efésios, a mulher tem que seguir o exemplo da igreja, ou seja, tudo aquilo que a igreja faz para agradar Cristo, a mulher também tem que fazer para agradar o seu marido, claro que isso dentro da proporcionalidade e das especificidades de uma relação matrimonial. Bem, em primeiro lugar, com relação à submissão, segundo o que Paulo escreve aos Colossenses, a submissão de uma mulher ao homem é digna, porque na verdade o Senhor Deus considera isso como uma ação digna de uma mulher que entende o seu papel e, consequentemente, também uma mulher que entende a própria palavra de Deus que lhe orienta a ter atitudes cada vez mais saudáveis. Quem se sujeita também ao seu marido, no caso das mulheres, segundo Pedro, o Pedro vai nos fazer uma afirmação dizendo que até por conta dessa atitude da mulher, principalmente quando ela sabe se comportar junto com seu marido, ela consegue ganhá-lo sem palavras. Olha que legal. A Bíblia então está dizendo para nós que a mulher que de repente tem uma situação adversa com seu marido, de repente ela pode ganhá-lo simplesmente com seu testemunho por conta do tipo de relacionamento que ela tem com esse homem. Uma mulher que inclusive é submissa, ela deixa de ser apenas uma mulher emotiva, porque a mulher trabalha muito com as emoções, o homem trabalha muito com a razão. Paulo então, quando diz mulheres sejam todas submissas aos vossos maridos, Paulo está dizendo deixe de ser apenas emocional e seja também um pouco racional, para que essa junção consiga fazer com que vocês estejam cada vez melhor uns com os outros, né? Ou seja, marido com a esposa, esposa com o marido. Submissão, inclusive, é um dos assuntos hoje talvez mais complexos de nós falarmos à luz da Bíblia, principalmente porque vivemos uma sociedade muito machista, que cobra demais das mulheres, como se de fato elas tivessem literalmente culpa, né, por conta de todos os problemas que nós vivemos, e a situação não é bem essa. Quando nós, inclusive, estudamos até a questão da queda lá no Éden, muita gente afirma que a mulher é culpada, mas nós precisamos ponderar isso com mais critério, com mais cuidado, porque não é bem assim que as coisas aconteceram. Talvez numa leitura despretensiosa do texto de Gênesis, imagina-se que a mulher é culpada de tudo e ela não é, tá bom? Com relação à questão da beleza, o Pedro vai dizer que a beleza das mulheres tem que estar muito mais no seu interior do que no seu exterior. Ele até fala que, na verdade, a mulher não tem que colocar o seu foco simplesmente em ser bonita. Eu gosto muito de uma fala do saudoso pastor Antônio Gilberto, que ele mencionava que uma mulher ser bela é de dentro para fora. Quando uma mulher é apenas bonita, ela é apenas no seu exterior. Então tem muita mulher que está preocupada realmente só com a sua beleza externa, ou seja, a pessoa está preocupada com o seu estereótipo, né? Aquilo que as pessoas podem ver. Mas na verdade o que Pedro está focando muito é na ideia da mulher ter uma beleza interna que com certeza transborda através de palavras interessantes e de gestos e ações que realmente fazem jus a uma mulher que serve a Deus e que é muito bem casada. Claro que Pedro não está condenando sob hipótese nenhuma a mulher se cuidar, não é isso.
O que Pedro está dizendo é que, na verdade, a mulher tem que se preocupar muito mais com aquilo que está dentro do que simplesmente com aquilo que está fora. E é claro que esse também é um outro assunto muito difícil de falar numa sociedade que hoje vem endeusando o corpo, né? As pessoas estão malucas por uma ideia de um corpo perfeito e, por conta disso, falar de beleza interna é muito difícil numa sociedade como a nossa, mas é preponderante porque está na Bíblia Sagrada. Depois, em terceiro plano também, a Bíblia vai dizer para nós, principalmente no texto que nós lemos aí, nós anotamos, né, de 1 Coríntios capítulo 7, que a mulher tem que atender o marido sexualmente falando. E aqui Paulo está falando sobre um sexo entre marido e mulher que seja consentido, prazeroso, dentro da moral e do pudor, porque na verdade, uma vez casados, o homem só tem a sua esposa para satisfazê-lo sexualmente, pelo menos é assim que deveria ser, é assim que é o projeto ideal de Deus. Então a mulher tem que atender às necessidades do marido, é por isso que a Bíblia diz que o corpo da mulher é do homem e o do homem é da mulher, ou seja, os dois se unem sexualmente falando para resolver essas necessidades emocionais e também físicas que eles têm. E no quarto plano, a mulher também tem que cuidar do marido em todos os sentidos. O Paulo, nessa primeira carta aos Coríntios capítulo 7, também menciona que a mulher casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar o seu cônjuge, ou seja, ela está sempre preocupada em cuidar do seu marido. Então perceba que de maneira muito resumida, em todos esses textos que eu listei para você, nós temos aqui uma fala de Paulo e de Pedro orientando as mulheres a serem submissas como ao Senhor, ou seja, comparando a submissão da mulher com a submissão da igreja a Cristo. Também nós temos aqui uma fala a respeito da beleza da mulher, para que ela possa cada vez mais viver muito bem com seu marido, mas sempre demonstrando aquilo que ela é por dentro e não apenas o seu estereótipo. Também nós temos uma fala sobre a necessidade de a mulher atender sexualmente o seu marido e a necessidade dela cuidar do seu marido em todas as demais áreas da vida que também são muito importantes. E já quanto aos homens, nós temos aqui, segundo os textos bíblicos, o dever que o homem tem de amar a sua esposa, o dever que o homem tem de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, um amor sacrificial, o dever de um homem amar a sua esposa como ele ama o seu próprio corpo, ou seja, ele faz investimento nele, mas um investimento no relacionamento para agradar a mulher tem que ser muito maior. E, consequentemente, também, nós vamos ver, através dos textos que nós lemos, a necessidade de o homem saber tratar a sua esposa, principalmente porque Pedro disse que ela é um vaso mais frágil. Muito bem, então, quando nós falamos de amor, que inclusive é um assunto que os homens não gostam muito que nós mencionemos, porque o homem é muito racional, principalmente depois de certo tempo de casamento, o homem não gosta muito dessa ideia de ficar falando e trabalhando em cima dessas questões relacionadas a relacionamento educado, relacionamento com investimento da parte dele para com ela e daí por diante, mas é mais que necessário. Afinal de contas, ele casou para passar a vida inteira com essa mulher. Então, na verdade, o Paulo diz, olha, vocês homens têm que amar as vossas mulheres, e ele estava dizendo isso justamente com a premissa de fazer o homem entender que ele não precisa ser apenas racional. Ele pode e deve ser emotivo e deve expressar essas emoções com palavras, com sentimentos, com presentes, com gestos e daí por diante. Agora, infelizmente, por conta do machismo e também do radicalismo e até da praticidade dos homens, é quase uma utopia falar de um homem amar a sua esposa ao longo de toda a vida deles de casado, mas um amor romântico de modo permanente. Infelizmente, repito, nós temos aí vivenciado situações muito complexas por conta dessa praticidade, desse radicalismo, dessa ignorância dos homens, desse machismo sempre muito premente. Mas a Bíblia diz sim que o homem tem que amar a sua esposa e demonstrar isso para ela. Além disso também, segundo o texto bíblico, a Bíblia vai dizer para nós que o homem tem que deixar pai e mãe, se unir à sua mulher, para que os dois se transformem ou se tornem numa só carne. Esse deixar, evidentemente, como você já deve ter ouvido, mas vale a pena repetir, é um deixar físico sim, o homem tem que deixar a casa de pai e mãe para casar com a sua mulher e morar na sua própria casa. O homem tem que deixar emocionalmente pai e mãe para resolver os seus problemas e construir a sua história junto com a sua mulher. O homem tem que deixar espiritualmente o seu pai e mãe, o seu pai e a sua mãe para que possa ser o sacerdote da sua casa. Tem que deixar também financeiramente para que ele possa construir também o seu projeto de vida e daí por diante. Então aí o texto realmente é muito mais claro nesse sentido, porque o homem ele é o cabeça, ele é o líder. Então a ideia parte do pressuposto que ele faz essa decisão, ou toma essa decisão primeiro, e ele acaba influenciando a sua mulher também a tomar a mesma decisão, para que os dois possam viver de comum acordo a partir do casamento, tá bom? Então esse cordão umbilical tem que ser rompido, porque com certeza uma vez
rompido, eles vão conseguir viver aquilo que eles se propõem e aquilo que também é a vontade de Deus. Também, segundo Paulo aos Colossenses, como nós lemos, o homem tem que saber tratar a sua esposa, principalmente não tratando-a com amargura. E aí o Pedro vem com uma palavra muito mais forte, né? Dizendo que dependendo da maneira como o homem trata a sua esposa, suas orações podem ser interrompidas diante de Deus. Ou seja, Deus até ouve, mas não atende. Por quê? Porque o homem não está sabendo tratar aquela que deveria ser considerada como um vaso mais frágil no relacionamento, mas que tem da parte de Deus um carinho muito grande, que é a esposa, não é? Que é a mulher que nós tomamos para viver a vida junto conosco. Então, o respeito, a honra, a consideração, a educação tem que fazer parte de qualquer relacionamento saudável e tem que partir num primeiro plano do homem para com a sua mulher, e o texto é muito claro em dizer isso. Também, da mesma maneira, segundo o texto 1 Coríntios, o homem tem que satisfazer as necessidades sexuais da sua mulher, evidentemente que é no sentido de, dentro de uma licitude, fazer com que a sua esposa possa sentir prazer nos seus encontros sexuais. Diga-se de passagem que nós temos, dentro da perspectiva da palavra de Deus e também da própria fisiologia, nós temos a mulher tendo condição de ter muito mais prazer do que o homem no encontro sexual. Vocês vão ver isso também numa série nossa só sobre a vida sexual, marido e mulher, mas eu só quero dizer para vocês, homens, você que está me ouvindo, que a mulher tem sim mais prerrogativas do que você para ser uma pessoa satisfeita sexualmente, você tem que entender isso. Além disso, também você tem que cuidar dela em todos os sentidos, porque a Bíblia vai dizer que também o homem casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a sua esposa. Então perceba que nós temos nesses textos bíblicos todos um resumo dos principais deveres conjugais aqui para o homem e, consequentemente, para a sua mulher. Se os dois souberem lidar com essas questões, pode ter plena convicção. A vida será muito mais leve, as situações serão muito mais fáceis de ser resolvidas e, consequentemente, os dias serão mais prazerosos. Que todos nós possamos estar mais atentos a essas questões e, consequentemente, também mais abertos ao conhecimento da palavra, para que possamos ter uma vida individual, mas, ao mesmo tempo, e principalmente, né, uma vida coletiva com o nosso cônjuge muito melhor que temos tido até o presente momento, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.